Boa noite, gente. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de domingo. Essa live que eu tenho feito todos os domingos para falar sobre saúde, alimentação, bem-estar e paradigmas da sociedade. E muitíssimo obrigado, né? Muito obrigado pela audiência, pela presença e visualização de milhares de pessoas, né? Todas as semanas eu fico realmente muito honrado da presença de todos vocês. E eu me sinto um afortunado, né, por ter uma missão de vida tão nobre, né, de tentar ajudar a passar uma mensagem, né, e transformar a vida das pessoas de uma forma positiva. Então eu acabo tendo essa missão de mudar o mundo, né, que é uma coisa que eu amo fazer, né, então é uma missão que eu amo fazer. Tudo que eu faço com amor incondicional e na minha vida profissional sou até pago para isso. Então realmente isso é uma bênção que eu recebi nesta vida de ajudar as pessoas a se transformar, e muito obrigado pelo carinho, né, e a confiança de todas as pessoas que me assistem. Mais uma vez, vou fazer a live respondendo algumas perguntas, iniciando as pessoas que participam, né, os meus alunos do MES. Vou responder algumas pessoas também que me fizeram perguntas aqui durante a semana, e vou responder também um comentário que eu tive, né, um pouquinho até agressivo, de uma pessoa que me escreveu, que é meu seguidor, ou talvez ex-seguidor, né, porque pelo comentário deve ter deixado de me seguir, porque estava assim meio agressivo mesmo, porque na verdade quando a gente leva uma mensagem, né, que as pessoas não querem ouvir, a gente sempre tem uma defesa, né, que muitas vezes é o ataque. Né? A melhor defesa é o ataque. Então a pessoa acaba atacando uma mensagem que eu levei, né? Mas quando você não gosta da mensagem, você não deve matar o mensageiro, né? Eu sou apenas uma pessoa que é para transmitir, né, o conhecimento que eu adquiri em prática médica, mais de 20 anos de formado, e com estudo diário. Eu não passo um dia da minha vida sem estudar, então eu acabo tendo algum conhecimento, né, prático e teórico, e tento passar para as pessoas o que eu acredito que seja saúde. E às vezes as pessoas não gostam de ouvir. É uma coisa que eu já falei uma vez, né? Uma coisa chamada percepção seletiva. As pessoas gostam de ouvir o que elas querem ouvir. E quando a gente fala uma coisa que elas não querem ouvir, elas ficam agressivas, né? E realmente reagem de uma forma assim, bem intempestiva. E foi eu falando, né, que realmente a gente não deve consumir tanta carne, né? A ingesta de proteína animal hoje do ser humano, ela é injustificável. E eu passo dias e dias e dias falando sobre isso, dou milhões de explicações, né, fisiológicas, dou explicações antropológicas, dou explicações de estudos, né, científicos, e aí o comentário mas eu já ouvi fulano de tal, doutor não sei das quantas, falar muito bem, e eu já vi explicações antropológicas de que o ser humano comia carnes, etc. E é verdade. Talvez esse comentário agressivo desse seguidor pudesse ser feito para um vegano que, de repente, por ideologia, realmente protege muitos animais, o que eu acho nobre, né? E talvez uma evolução espiritual que eu ainda não tenha. Mas eu não defendo o veganismo. Eu defendo uma dieta plant-based com menos ingesta de proteína animal, porque isto é o mais importante para uma pessoa ter saúde. A gente hoje come muito mais proteína do que a gente precisa, gente. Isto é um fato. Eu falo com isso porque as pessoas não... A gente vive uma sociedade que colocam proteína como assim o outdoor, né, de uma embalagem, porque a gente tem essa percepção de quanto mais proteína a gente comer, melhor. Mas não é assim. A proteína no ser humano tem... A proteína, principalmente a proteína animal, porque ela é desenvolvida, na grande maioria, com uma composição de estímulo proliferativo para o nosso corpo, né? O maior representante disso é o leite materno, né? Porque todos os mamíferos, né? Os herbívoros mamíferos, todos os mamíferos, eles na fase inicial de vida, né? Eles usam o leite materno como uma estratégia de crescimento, né? O ser humano é o único animal do planeta que continua tomando leite na idade adulta, e isto não deve ser feito, porque o leite animal, ele tem maior concentração de aminoácidos, como a leucina, que é um aminoácido proliferativo.
Eu já falei isso 600 vezes, vou repetir, né? Inclusive para o seguidor que está me ouvindo. A leucina é um aminoácido que no reino vegetal ela está equilibrada e ela não está em alta concentração. No reino animal, principalmente no leite materno ou no leite animal, né, o leite da vaca, a leucina tem uma concentração muito alta, que é justamente para crescer o animal, né? É um estímulo proliferativo, é um gene que nós temos no nosso corpo chamado GENTOR. GENTOR, que chama Target of Rapamycin. Vai ler sobre isso na internet, você entender o que é o GENTOR. É um gene proliferativo. E quando você come alimentos que estimulam esse gene, você está estimulando no seu corpo proliferação. É tão simples quanto isso. Só que o ser humano, criança, tem que proliferar, porque ele tem que crescer. A partir de uma determinada idade, a gente não prolifera mais. A gente só tem que comer proteína para reparar o nosso corpo. A gente é muito reparador, realmente. A nossa mucosa intestinal, ela se destrói e se regenera a cada 72 horas. 48, 72 horas você tem uma mucosa nova. Você precisa de proteína para isso. Mas não precisa desse estímulo excessivo de proliferação. É só isso que eu quero dizer. Se você come carne todos os dias, se você toma leite todos os dias, você está estimulando essa via. E aí você não sabe depois por que você tem sinais no seu corpo adulto de proliferação, que são o quê? Fibromas, lipomas, quistos, nódulos, sinais cutâneos, né? E cânceres. Tudo isso é um excesso de estimulação que você condicionou no seu corpo, dando sinalização para ele proliferar, numa fase da vida em que você não tem que proliferar tanto. Então, uma criança tomar leite, mesmo que seja o leite de vaca, é menos mal. Ela tem maior concentração de lactase, que é a enzima que dissolve a lactose, e o corpo dela reage bem ao estímulo proliferativo, porque ela está a crescer. Mas à medida que você é um adulto, você só tem que reparar. Você vai ter que ter proteína para estimular as que foram destruídas. E esse processo de reparação é fundamental. É você destruir e reparar. Eu também canso de falar sobre isso. Agora, o excesso desse estímulo é ruim. Então, quando eu falo para você não comer, né, tomar leite, por exemplo, ou não comer carne todos os dias, é só para você não desregular essa via. É só para você não fazer muito estímulo proliferativo. Porque depois você vai aparecer com um cancro e aí você vai falar assim, é porque minha avó tinha. Esqueça isso, gente. O cancro, ele é 10% genético. 90% é o que você determina no seu corpo ao longo da sua vida. E comer carne o tempo todo é um estímulo cancerígeno. Guardem isso para sempre. Por vários motivos que eu não vou ficar falando aqui nessa live, mas é porque só para, pelo amor de Deus, esse seguidor que está ouvindo e gosta de uma alimentação carnívora, eu também gosto de carne. Eu não sou, eu sou carnívoro, eu adoro carne, eu adoro churrasco. Eu não estou falando isso porque eu não gosto. Agora eu vou defender uma coisa, eu adoro carne. Só que eu sei que não é saudável. Então o que eu faço? Eu como carne de vez em quando. Uma vez por mês, ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, não importa. Mas eu não como todos os dias, porque não existe um animal no planeta que faça isso. E mesmo o ser humano, na era paleolítica, né? Porque aí ele usou o argumento, porque o ser humano, a evolução dele dependeu da carne. Foi, mas de uma carne de uma forma muito esporádica. Não comia todos os dias, não comia 3 vezes por dia. Ele está falando de uma época do ser humano, na era paleolítica, sei lá, que o ser humano comia principalmente vísceras de um animal que não era doente, um animal que comia na natureza, né? Então hoje a carne é diferente porque a carne está doente, o nosso intermediário está doente. Aguardem isso, gente, porque a proteína animal nada mais é do que a proteína vegetal reciclada. Pronto, vê essa frase agora e vocês guardem essa frase. A proteína animal, quando você come um bicho, nada mais é do que a proteína vegetal reciclada. O animal comeu o verde, comeu o que for, ali a proteína do verde, das plantas, passou por aquele animal, ele reconstruiu aquela proteína, e quando a gente come, a gente vai desconstruir para reconstruir na gente. Isso é como se fosse um Lego, entendeu? Um Lego que você pega as pecinhas, você monta uma casa, depois você destrói as pecinhas, você monta um edifício, depois você destrói as pecinhas, monta uma igreja. É basicamente isso. A gente faz isso com as proteínas, só que você hoje tem um intermediário que está doente. E isso na era paleolítica não estava tão doente assim, porque o intermediário não ficava enclausurado, não recebia antibiótico e hormônio, não comia ração de cereais, ômega 6. Entendeu qual é a diferença? É só por isso que eu falo que você não pode comer carne o tempo todo. Primeiro porque você nunca fez, né? A carne não era consumida 3 vezes por dia. Segundo, porque você não comia uma carne doente. O que me criticou, provavelmente o que ele gosta é de comer um peito de frango light, né? Aquele processado que não existe na natureza, né? O peito de frango foi trabalhado para tirar um excesso de gordura, etc. Pô, quer comer igual a era paleolítica? Vai comer víscera de animal do mato.
Porque isso era que era comida na era paleolítica. Não era o seu peitinho de frango light, ou então o peito esse peito de qualquer desses potros da vida, né, dessas aves, né, totalmente encharcadas de antibiótico, porque isso, só pelo fato do animal estar sendo maltratado, já é ruim, né, para o animal e para a gente. Porque engorda um frango e o frango engorda você. Essa frase é certíssima. Mas não é só por isso, é por causa do estímulo proliferativo, mesmo que aquele frango fosse saudável. Ah, porque eu só como frango da minha avó. Não interessa. Não pode comer toda hora. O ser humano nunca fez isso. Isso é um estímulo proliferativo. Aí eu podia ficar essa live inteira falando só sobre isso. Sobre o motivo pelo qual você não deve comer carne o tempo todo. Se você não quer ouvir essa mensagem, pronto, para de me seguir. Mas eu tô falando a verdade. Não é porque eu não gosto de carne, não é porque eu tenho ideologia vegana, é porque isto é para sua saúde. Não coma proteína animal todos os dias, coma proteína vegetal, porque ela é rica, ela é completa com todos os aminoácidos. Um mito que existe é que a proteína vegetal ela é incompleta. Isso é mito. Toda a proteína vegetal ela é completa, você não precisa comer proteína animal, mas pode comer esporadicamente porque vai te dar uma densidade que provavelmente só com os verdes às vezes a pessoa não consegue, principalmente eu que defendo estratégia de jejum, porque aí eu diminuo o número de refeições e aí você realmente tem que ter cuidado, se você numa refeição vai ter o aporte proteico que você precisa, que em média é entre 0,5 a 0,8, no máximo 1 grama por quilo de peso. E você vê pessoas aí comendo 3 gramas por quilo de peso. E aí, gente, isto é uma sobrecarga para o seu corpo. E dá problema. O ser humano, os mamíferos, eles conseguem eliminar o excesso de proteína na forma de ureia. Mas um excesso de proteína animal, por exemplo, gera no nosso corpo, né, além do excesso de leucina que eu falei, uma coisa chamada compostos sulfurosos. Os compostos sulfurosos são substâncias ácidas que acidificam o nosso corpo. Aí o corpo, numa estratégia para tentar alcalinizar esse excesso de acidificação, o que ele faz? Ele pega o fosfato dos ossos. A gente no osso tem um buffer, né, que é uma substância que alcaliniza, que chama-se fosfato. Então ele pega o fosfato do osso, joga no sangue para alcalinizar esse sangue. Quando você tira o fosfato, o osso também libera cálcio, porque o fosfato estava ali meio que estruturando o cálcio no osso. Então você também perde cálcio. Então você vai começar a perder densidade óssea para excesso de cálcio e fosfato no sangue, e esse excesso de cálcio e fosfato no sangue vai fazer você aumentar o risco de osteopenia e osteoporose e além aumentar o risco de pedra nos rins. Portanto, o comedor de carne que não consegue alcalinizar o corpo com alimentos que alcalinizam e fica precisando do fosfato dos ossos, é mais um motivo para você não comer excesso de carne animal. Então, mas aí seriam vários. Podia estar aqui o tempo todo falando. O excesso de proteína animal, por exemplo, a densidade proteica que existe na proteína animal faz com que o corpo não tenha o que fazer com tanta proteína. Então ele acaba tendo que transformar a proteína em carboidrato, porque o nosso corpo tem a capacidade de fazer isso. Ele tira o nitrogênio, né? Porque para quem não sabe, o aminoácido, né, que é o tijolinho que forma a proteína, ele é feito a partir de um radical amina, que é um radical que tem nitrogênio. Quem fez isso foi a planta. A planta, olha como é que a natureza é fantástica. A planta, ela pega o gás carbônico e a luz, né, do ambiente e pega o nitrogênio do solo, a partir da raiz. Então, junta o gás carbônico e a luz e a água com o nitrogênio e ele forma aminoácido. Quem faz isso é a planta. A vaquinha vai lá e come. Vaca não produz proteína. A proteína vem da planta. E aí o que acontece? Se o seu corpo recebe muito desse composto nitrogenado, né, o aminoácido, e ele não tem o que fazer com isso, porque guardem outra frase, né, que eu tô falando, as pessoas guardam a frase, né, lembra? Proteína animal nada mais é do que uma proteína vegetal reciclada. Guarda isso pro resto da vida, acabei de falar, né? A vaquinha só recicla como se fosse um Lego. A outra coisa que você tem que guardar, o nosso corpo não guarda proteína. Não existe banco de proteína no nosso corpo. Se a proteína fosse um dinheiro, você não guarda proteína. Não existe isso. Nosso corpo guarda fontes de energia. A gordura, ele guarda, né? Todo mundo sabe, né? E fica mais cheinho, guarda gordura e guarda glicose, né? Consegue guardar muito mais gordura. Essa é a maior economia que a gente pode fazer, porque guardar gordura
não só o nosso depósito, o nosso cofre é muito grande, como você guardando gordura, o corpo até consegue produzir mais, né? Porque o gordinho acaba sendo um ciclo vicioso de produzir mais gordura. Então, guardar gordura, o corpo faz. Guardar glicose, ele faz, em menor quantidade, na forma de glicogênio, também faz. O corpo não guarda proteína. A proteína que você ingere, o corpo utiliza para a reparação que ele precise e depois ele vai ter que se virar. Vai ter que liberar sob a forma de ureia, vai ter que fazer decomposição dela para virar açúcar, entendeu? Então não tem lógica você comer proteína demais. E hoje eu vejo as pessoas achando que quanto mais proteína, melhor. Eu fico louco, porque quanto mais proteína, melhor para você ter um cancro. Guarda essa frase, porque é mesmo assim. Tá bem, gente? Então era só um desabafo que eu fiz, né? Porque eu desagradei uma pessoa que me assistiu e que gosta de comer carne e acha que o ser humano tem que ser carnívoro e pronto. E eu explico para que o ser humano é onívoro, tá? O ser humano não é vegano, tá? O vegano é uma ideologia que eu acho fantástica. Eu sou fã incondicional dos veganos, porque os veganos eles têm um olhar para a natureza que infelizmente a maioria da população hoje não tem, né? De olhar o animal, de olhar a planta, né? E cuidar desses animais e eu espero que a maioria das pessoas sejam onívoras, consigam comer carne de vez em quando, mas tenham esse cuidado com a natureza, como tem os veganos. Então, parabéns para todos os veganos, mas eu não estou defendendo nenhuma apologia de vegano, porque eu acho que não é saudável. Eu acompanho muitos pacientes veganos e eu vejo os pacientes com deficiências nutricionais de ferro, ômega 3, zinco, vitamina B12, proteínas, porque não sabem comer como deveriam. Então, de vez em quando, você introduzir a proteína animal ajuda, mas não sempre, não toda hora, não 3 vezes por dia, tá bem? É só isso que eu digo, tá bom? Deu para entender, né? Respondendo também a Ana Batista, amiga minha aqui de Aveiro, que me fez uma pergunta, porque ela esteve na praia ontem e me comentou assim comigo: Rodrigo, é o seguinte, eu fico impressionado, né? Porque eu tenho visto todas as pessoas com mais idade na praia têm a perna magra e tão barrigudas. Isso é normal as pessoas estarem mais barrigudas à medida que vão envelhecendo? Eu falei, infelizmente isso é normal, isso é uma desregulação, né, do nosso corpo, porque a gente, à medida que vai envelhecendo, a gente vai diminuindo a nossa produção hormonal, de quase todos os hormônios, né? Os únicos hormônios que não diminuem, né, todos os hormônios reparadores, proliferativos, de melatonina, hormônio do crescimento, os hormônios sexuais, todos diminuem. Os que não diminuem são os que a gente mais queria que diminuísse, que é o cortisol e a insulina. Um não diminui por causa de maus hábitos alimentares e o outro não diminui por causa de estresses do dia a dia, né? Então, o cortisol e a insulina, esses dois hormônios, eles têm uma capacidade muito grande lipogênica, de formar gordura. Os dois hormônios juntos, eles têm uma sinergia de fazer com que o seu corpo tenha maior tendência a guardar gordura. Então, o que acontece? Se você, à medida que vai envelhecendo, vai diminuindo outros hormônios que são protetores, né? Eu hoje mesmo estava lendo um artigo sobre a testosterona e a capacidade de diminuir a gordura corporal, né? E aumentar a massa magra, né? Aquela capacidade anabólica fantástica da testosterona, que a gente tem que conseguir otimizar nosso corpo de uma forma natural, porque a gente consegue várias formas que a gente faz isso, né? Com a estratégia que eu uso no MES, por exemplo, as pessoas nem percebem, mas tem coisas ali que eu digo que são para estimular as vias naturais, né, de produção de testosterona. Parte dela é produzida, por exemplo, pela suprarrenal. Então, se você tem um corpo modulando o seu estresse, né, em qualquer idade, você tem diminuição do cortisol e tem aumento de outros andrógenos, como o DHEA e a testosterona, que são hormônios irmãos que vão ajudar o seu corpo a se estruturar do ponto de vista muscular, do ponto de vista de pele, do ponto de vista de ossos e etc. E aí, quando você tem essa massa proteica estruturada, e não é excesso de proteína que vai fazer isso, meu caro amigo seguidor, né, que ficou chateado porque eu falei que não deve comer muita carne, comer muita proteína não vai aumentar a sua massa muscular. Ouça isso, porque se fosse assim, todo americano era fortão e todo americano é obeso. Só é fortão o americano que não sai do ginásio. E esse, se come muita proteína, ele tem que ali rasgar o músculo todos os dias, que é para aumentar a proliferação muscular. Porque se ele come muita proteína e não faz isso, ele também fica obeso. Então o que acontece? O excesso de proteína engorda. Agora, se você comer proteína e fizer atividade física, aí você desenvolve massa muscular e modula seus hormônios, testosterona, etc. Então, com esse processo de envelhecimento, que você diminui os hormônios anabólicos, os hormônios reparadores, e aumenta os hormônios lipogênicos, estrogênio
cortisol e insulina, você tem uma tendência a acumular gordura. E também acontece um outro processo. A mulher, à medida que vai envelhecendo, ela vai ficando cada vez mais androgênica. Mas, na verdade, é por isso. Ela tem uma desregulação entre estrogênio e a testosterona. A mulher vai ficando um pouquinho mais androgênica e começa a acumular, em vez de ser aquela gordura na anca, ela começa a acumular mais gordura na barriga. Foi uma observação, inclusive, com a Ana, porque é uma característica androgênica da mulher. E, normalmente, essa mulher tem que fazer equilíbrio hormonal, modular esses hormônios para aumentar a estrogenicidade dela, né, que é o hormônio feminino. Enquanto o homem vai ficando mais feminino. O homem vai aumentando a conversão da testo para estrogênio, né, uma condição chamada aromatização, e ele vai ficando com mais características femininas. Ele começa a ganhar também peitinho, né, começa a aumentar a próstata. Pronto, aí são as características que acontecem com a mudança hormonal, coisa que também pode ser corrigida, né, a partir de nutrientes, hábitos de vida e, às vezes, modulação hormonal com hormônios bioidênticos. Mas essa característica realmente acontece e, mais uma vez, para você evitar isso, você tem que modular os seus hormônios com hábitos de vida, e aí são todos esses hábitos de vida que a gente fala aqui ao longo, né, das nossas lives. Bom, vamos então responder aqui algumas perguntas, eu já respondo algumas também aqui das pessoas que estão me assistindo. Então, muita gordura, pois é, então. Nada em excesso, nenhum macronutriente em excesso faz bem. Então, vamos lá. Perguntas das pessoas do MES. Kátia Ferreira. Boa tarde, doutor Rodrigo. Uma questão. Depois de uma época de compulsão desenfreada, ai meu Deus do céu, encontro-me estabilizada, agora tenho feito jejuns de 38 e 20 horas alternadamente. Gostaria de saber se é demasiado fazer jejuns de 38 horas, dia sim, dia não. Obrigado. Pois é, a Kátia, né, na primeira pessoa, percebeu de que um dos melhores tratamentos que você tem para compulsões alimentares são as estratégias de jejum. O jejum é um autocontrole. É um autocontrole que a gente faz, né, de conseguir, né, entender que a gente não nasceu para ficar comendo de 3 em 3 horas. E aí, com esse autocontrole, você começa a ter mais resiliência a muitas coisas, inclusive resiliência a essas compulsões alimentares, né? Você comer por essa fome emocional, e à medida que você vai entendendo que isso é importante, você vai praticando, e quanto mais você pratica, mais fácil é. Você viu que ela aqui tratou a compulsão com os hábitos de jejum. E começou a introduzir um jejum que é muito utilizado com sucesso impressionante por alguns médicos. Muitos médicos americanos utilizam essa estratégia, tá bem? Que é o jejum de dias alternados. É o jejum de 36, 38 horas, que nada mais é do que você come um dia, normalmente, faz 3 refeições, no dia seguinte você não come. Depois você come. É muito fácil esse jejum, gente. Realmente, quem começa a fazer... Eu faço muitos jejuns de 24 horas, né, de fazer o jantar, mas muitos dias no jantar eu como por um hábito social, porque eu chego em casa, é um momento de convívio familiar, etc. Então eu janto para ter esse convívio familiar, porque se eu morasse sozinho, muitas vezes eu faria jejum 36 horas, porque chega à noite, num dia de jejum, eu passei o dia inteiro trabalhando, etc., tomando chás, né, que é uma coisa que eu falo, o melhor amigo do jejum é você hidratar e limpar o seu corpo com vários tipos de chás, e aí você pode usar um chá específico para cada condição que você tenha, mas é uma estratégia fantástica de limpeza do nosso corpo. O chá ajuda em tudo na estratégia de jejum. Mas muitas vezes eu chego em casa sem fome nenhuma, né? E aí às vezes já está até tarde, eu teoricamente não comeria e passaria tranquilamente, né? Mas a hora do jantar, e aí eu faria as 36, porque na verdade jejum 36 nada mais é do que você juntar as 16 horas do dia, né, mais 8 horas do sono antes e depois, você acaba fazendo esse jejum de 36, 38 horas aqui, mais ou menos, em que você pula um dia de refeição e faz o jejum de dias alternados. É uma das estratégias de jejum fantástica, apenas você tem que fazer 2 coisas. Primeiro, perceber se o seu corpo está adaptado e você faz esse jejum como parece aqui que a Kátia faz. Ela falou, me sinto muito bem, eu posso fazer. No caso, ela só está com uma preocupação, né? Se isso daí é ruim. Não é, se você se sente bem é ótimo, mas lembrar, no dia que você se alimentar, você tem que fazer uma alimentação altamente nutritiva, com nutrientes, com a proteína que eu falei, que é importante a gente ter, porque as vias de reparação do nosso corpo, gente, elas se otimizam quando você tem esses intervalos maiores sem comer. Entendeu? É como se você tivesse, né, prendendo esse gene que eu falei, esse gene TOR, que é um gene de reparação e proliferação. Quando você coloca a proteína no seu corpo,
Todo o seu corpo ele está programado para ajudar essa reparação. Então a reparação intestinal, a reparação muscular, tudo isso é otimizado quando o seu corpo fica um momento sem receber esse estímulo, entendeu? Você faz o seu corpo funcionar da forma intermitente, que é como eu falo que o ser humano ele tem que funcionar. Tudo tem que ser intermitente na nossa vida, porque quando você faz um estímulo contínuo e excessivo, o corpo cria uma resistência. Quando você faz um estímulo intermitente, o seu corpo ele se adapta. E aí você consegue viver bem. Se você trata e se sente bem com esse jejum de 36 horas, como eu me sinto com os de 24, faça isso. Com certeza o seu corpo está equilibrado. Tá bem? Agora, se você sentir, ou então passar por momentos de vida em que você esteja com mais algum tipo de estresse pessoal, profissional, físico, e aí você sentir que o estresse de um jejum de 24 horas, de 36 horas, desculpa, mais um estresse da sua vida que mudou por algum motivo, você esteja com uma privação de sono, né, por algum motivo, foi para sua casa, a sua mãe que está doente, você está passando a noite cuidando dela, né? Dando exemplo. E aí você não consegue dormir durante vários dias da semana. Talvez nesse momento, esse jejum, junto com a privação de sono, vai ser um pouquinho excessivo. Então você vai ter que saber equilibrar isso na sua vida, porque o jejum, como eu explico, não é uma coisa dogmática, né? E fixa, que você tenha que fazer sempre igual. Agora eu estou de férias, mas eu faço de 36 horas, então eu vou ter que fugir do hotel no pequeno almoço de hoje, porque eu não... Não, você está de férias, você vai e curte as férias, depois na sua rotina você volta ao jejum 36 horas. Não existe nenhum dogma religioso, né, no jejum. Você faz do jeito que você se sente bem, em momentos que você não se sinta bem, ou momentos que você não consiga fazer por um âmbito social, de férias, etc., não precisa fazer. Tá bem, gente? Deu para entender, né? Então, Kátia, a princípio, tá de parabéns e liberada para fazer esse jejum, que é um hábito de jejum fantástico. Muitas pessoas que não conseguem perder peso, quando elas começam a fazer o jejum intermitente, dias alternados, elas começam a perder peso. Porque, na verdade, eram essas horinhas a mais que conseguem fazer o corpo desensibilizar da insulina, tá bem? Que às vezes um jejum de 18 horas não é possível. Mas lembrar que isto é um condicionamento. Com certeza a Kátia não começou isso do dia para a noite, assim como ninguém corre uma maratona sem antes começar a correr 1 a 5 quilômetros, né? Bom, outra pergunta. Ana Magalhães, aluna do MES. Beijinho, Ana. Obrigado pelas perguntas. Boa tarde, doutor. Vou colocar a minha dúvida aqui. As horas do sono contam para o jejum? Eu conto 16 horas da meia-noite às 4 da tarde. Será que estou a fazer batota? Exatamente, não tem problema nenhum. É óbvio que as horas de sono contam como jejum, a menos que você acorde no meio da noite para comer, né? Mas não, a hora do sono é a hora do jejum. É a hora que muito poucas pessoas hoje ainda fazem jejum, né? Que são as 8 horas de sono. O comedor de 16 horas por dia comendo, né? Como a indústria quer que a gente acredite que seja saudável, né? Porque por coincidência dá lucro para a indústria alimentícia e infelizmente, né? Muitos nutricionistas. Aí você fala, mas eu já ouvi falar uma nutricionista que ela fala aqui no Instagram que é isso que a gente tem que fazer. Gente, infelizmente, muitos nutricionistas são formatados pela indústria alimentícia, porque é a Nestlé pagando congressos, né? É a Procter & Gamble pagando, dando presentes, etc. É como existe na medicina, né? Muitos médicos são formatados pela indústria farmacêutica, assim como muitos nutricionistas são formatados pela indústria alimentícia. É a sociedade de consumo que a gente vive. Você vive numa Matrix e nem percebe. Tá bem? Então o que eu tento é só tirar um pouquinho, né, expandir um pouquinho a mente de vocês para fazer vocês pensarem, né? Porque se eu falar alguma coisa que não tenha lógica nenhuma, vocês me cortam. Eu posso falar alguma coisa técnica, mas isso vocês até inclusive hoje têm acesso à informação. Em 2 minutos vocês tentam descobrir, né, se o que eu estou falando tem algum estudo, etc. Né? O PubMed é uma plataforma de estudos que a gente se baseia muito na medicina para estudar e que hoje é acesso livre, né, para as pessoas pesquisarem e o Google Acadêmico também. Mas cuidado com as formatações que você vê da sociedade. Porque eu vejo que a grande maioria, como essa coisa de proteína, né? Quanto mais comer melhor, né? E a alimentação, e pequeno almoço, a gente ouve o tempo todo, né? Mitos da sociedade, né? Que fazem com que a gente, né? Otimize, né? O consumo, né? Porque os nossos hábitos, como eu falo, é tudo de graça,
né? Eu mando fazer jejum, eu mando dormir bem, fazer atividade física, comer da sua quinta, fazer pegar sol e pronto, né? Tudo isso, aterramento, né? Hoje eu passei andando de bicicleta, entrei no meio do mato e etc. E pronto, só quem ganhou com isso fui eu, né? Porque voltei para casa com uma energia maravilhosa dada pela natureza. Bom, então vamos lá. Claro que você pode contar as horas do sono como jejum, tá bem? Sônia Lad, eu acho que é assim que se lê o seu nome, Sônia, desculpa. Na janela de 4 a 6 horas do jejum, da alimentação, né, do jejum, quantas refeições podemos fazer? Então ela está a falar que ela faz um jejum de mais ou menos 18 a 20 horas, né? É o jejum intermitente que você fica 18 a 20 horas sem comer, e depois você tem uma janela alimentar, que é assim que a gente chama, né? Uma janela de alimentação de 4 ou 6 horas, né? Se ela fez 18 horas de jejum, ela vai ter 6 horas de janela alimentar. Se ela fez 20 horas de jejum, ela vai ter 4 horas de janela alimentar. E ela está me perguntando, quantas refeições podemos fazer? Sônia, isso é muito individual. Por quê? Porque depende do que você come em cada refeição, né? Eu, por exemplo, faço uma refeição. No meu jejum de um dia, né, de 24 horas, eu faço uma refeição, que é um jantar cedo, por volta de 7 horas da noite, 6, 7 horas, como eu fiz hoje. Mas só que eu, nessa refeição, eu como bem. Eu prefiro fazer assim, eu como alta densidade nutricional, né, com proteínas vegetais, proteínas vegetais, alguma proteína animal, por acaso eu não comi hoje, mas proteínas de outras fontes, como por exemplo cogumelos, né, a soja, que é uma proteína fantástica da natureza, e saladas, né, etc. E eu como isso, como bem, né? Eu me sinto super bem, né? Como bastante, não me sinto cheio, né, enjoado, etc. Não, eu como bem. Eu me sinto bem assim. Agora, se você não consegue comer muito, se você não tem possibilidade de comer muito, aí você faça 2 refeições. Se você não consegue comer 2 refeições, o que você acha que deveria, faça 3 refeições, faça um suco verde. Depois você come uma refeição mais leve e a sua terceira refeição nesse intervalo de 4 horas, não importa. Porque o que importou nesse momento foi você ter ficado 20 horas com o seu corpo no processo de reparação. Essas 20 horas, né, que aconteceu antes de você entrar na janela alimentar, fizeram que o seu corpo tivesse o processo que eu falo, um momento em que ele não está com estímulo proliferativo. Porque o nosso corpo é assim, gente. Assim, se você receber o carboidrato, ele libera insulina, que é um fator de crescimento. Recebemos energia. Agora é momento da gente reparar, da gente proliferar, é momento da gente gastar e etc. Quando você recebe proteína, é um estímulo proliferativo, é uma outra via chamada mTOR. Então você começa a ter estímulos de crescimento no seu corpo. O seu corpo está feliz que ele recebeu a matéria-prima para ele se desenvolver. Mas você ficou esse tempo todo sem dar isso para o seu corpo. Então ele entrou em vias de reparação, em vias de destruição, que é importante, né? Que é uma fase da nossa vida que a gente destrói para depois construir. Tudo é assim e fica muito melhor, né? Se você destrói células antigas, na hora que você come, você reestrutura células novas. E aí o seu corpo está sempre num processo de reparação, sempre num processo de limpeza, e por isso que o jejum é uma estratégia hoje de rejuvenescer as pessoas, porque você não acumula excesso de coisa velha, né? É a famosa autofagia, né, que a gente tem que lembrar só que ela não acontece no jejum de 12 horas, né? Porque o seu corpo ainda tem substrato energético. A autofagia, como o nome mesmo diz, né, autofagos, o corpo se autocome, é como se fosse um canibalismo, mas na verdade uma reciclagem. O corpo começa a utilizar resíduos e detritos velhos, né, do corpo. Então, por exemplo, existe uma forma de autofagia chamada mitofagia, que o seu corpo come restos de mitocôndrias. São mitocôndrias envelhecidas. E aí, assim que você come, o seu corpo reestrutura mitocôndrias novas. Entendeu? Então é um processo de reciclagem interno fantástico. Então existe uma série de xenofagia. O seu corpo ele come restos, micro-organismos. Né? Ele utiliza proteínas de micro-organismos e restos celulares bacterianos para ele utilizar como energia. É um processo de limpeza. É uma reciclagem interna. A autofagia é isto. E você consegue quando o seu corpo não tem o substrato energético. Você tem que ativar essa via chamada AMPK, quinase ativada por AMP. O ATP deixou de estar disponível no nosso corpo. Então você começa a utilizar o ATP todo. O ATP começa a sinalizar para vir ADP, adenosina difosfato, e vira AMP,
que é a adenosina monofosfato. Quando você começa a ter muitos desse AMP, a adenosina monofosfato, ativa essa enzima, chamada AMP quinase. E essa enzima é uma enzima que vai fazer o seu corpo buscar energia por outras fontes. Tá bem? E não ache que vai buscar proteína estruturada no seu músculo, nem proteína, colágeno estruturado no seu osso, porque o corpo não é burro. Ele libera o hormônio do crescimento justamente para proteger essa sua proteína. E você vai usar restos proteicos que existem, celulares, etc., dentro de uma organela da nossa célula chamada lisossoma, que ela tem um monte de enzimas ali proteolíticas para queimar essas proteínas que foram envelhecendo no nosso corpo, tá bem? Porque você vê hoje as pessoas têm muitas doenças de excessos, né, de depósitos de resíduos, como o Alzheimer, que a gente sabe que tem as placas beta-amiloides, como várias doenças, Coreia de Huntington, são várias doenças que são por depósitos proliferativos no nosso corpo, tá bem, gente? Enfim, Marta Amaral, olá, dúvida, o suco verde pode ser feito num dia e ser tomado no dia seguinte? Pode, né, Marta, mas não deve. Muitos dos fitoquímicos, né, que você tem ali quando você acabou de destruir o alimento, né, eles são voláteis e acabam se oxidando e se dispersando, né, ao longo do tempo. Então, isso não deve ser feito. Mas se você não tiver outra possibilidade, você espreme um limão para tentar diminuir esse efeito oxidativo. Mas pronto. Dúvida, no plano START, ela está falando agora do desafio START, que é um desafio que tem no mês. Primeiro dia, entre as 16 e as 20 horas, devo tomar suco verde e jantar, sopa ou legume. É assim, seguido de fruta. Ela está falando da estratégia que o Daniel já respondeu. Então, pronto. É assim, porque o desafio START tem várias etapas e o desafio está todo explicado, né, lá no PDF do desafio. Estela Guedes, minha dúvida é se ao invés de fazer suco verde, posso quebrar o jejum com salada verde, com os mesmos ingredientes que iriam pôr no suco. Pergunto porque não é sempre tenho acesso a um liquidificador ou uma varinha. Com certeza absoluta, Estela. Na verdade, a estratégia do suco verde pós-jejum, principalmente os jejuns mais longos, é para você, é aquilo que eu falo, né? O seu corpo, ele tá ávido a se reparar. Ele tá ávido a se reparar. Você prendeu um leão na jaula, né? Aquele tempo todo você estava em jejum e quando você terminou o jejum, você soltou o leão. Nesse momento, o seu corpo tem vias de reparação muito ativadas e aí você tem que dar o que ele precisa de mais importante, que são os nutrientes, os fitoquímicos, os nutrientes, a proteína, principalmente na densidade vegetal, porque você tem aí essa proteína muito equilibrada para reparação, tá bem? Não é para estímulo proliferativo, você tem aí, por exemplo, na proteína animal, né, tanto na soja, quanto na ervilha, quanto no feijão, quanto nos verdes, você tem a proteína animal, a vegetal, com os aminoácidos em níveis equilibrados. Não tem um excesso de leucina que eu falei, como tem na proteína animal, principalmente no leite, mas também nos ovos e também na carne. Não tem um excesso de um outro aminoácido chamado metionina. A metionina é um outro aminoácido que existe em muita concentração na proteína animal e que é um aminoácido que tem até uma capacidade muito grande de oxidar mitocôndrias. Então o excesso de metionina não é bom. Tem a proteína equilibrada. Então você faz essa sua salada, fantástico, perfeito, não tem problema nenhum. Em vez do suco verde, mas é só a estratégia de alimentos altamente nutritivos, né, com baixa densidade calórica. Não precisa dar muita caloria nesse momento. Primeiro dá os nutrientes, dá primeiro, né, as condições para o seu corpo se estruturar e depois você dá os macronutrientes de uma forma equilibrada, né? O que é errado você quebrar um jejum é com um suco de caixinha, um refrigerante, um pão com geleia. É uma densidade calórica à base de carboidratos muito grande que vai fazer um pico de insulina no momento que o seu corpo está muito sensível a isso. Então não deve, a sua sensibilidade insulínica pós-jejum está muito alta. Então você não pode colocar uma alta carga de carboidratos refinados, por exemplo, e nem uma alta carga de uma gordura, por exemplo, né, uma gordura de uma carne, porque isso pode ser pesado para um corpo que ficou muito tempo sem receber alimento. Então você abre essa janela alimentar com alimento altamente nutritivo, com baixa densidade calórica, né, e com baixa dificuldade de digestão, e o suco verde, a salada e a sopa são perfeitos, né? Mônica Torrão fez uma pergunta, doutor Rodrigo, o suco de limão quebra o jejum? Obrigado. É assim, o suco de limão, teoricamente, né, o suco de limão é o suco de uma fruta, só que o limão
é uma santa fruta, diríamos assim, né? O limão é uma fruta com altíssima densidade, né, de nutrientes e fitoquímicos, nutrientes fantásticos para ajudar o nosso processo de jejum, como muitos minerais, né, muito rico em potássio, magnésio, aquela substância que eu já falei chamada citrato malato, que é uma substância que ajuda o nosso ciclo de Krebs a funcionar bem, ácido cítrico com ácido málico, né, todos substratos da via de energia mais importante para o nosso corpo, e o limão tem alta concentração de citrato malato. O limão tem um D-limoneno, né, que é um terpeno excelente para a nossa saúde. O limão tem uma série de beta-citosterol, tem uma série de substâncias que são muito boas, né, no processo de jejum, com uma carga de frutose baixíssima. Se você tomar um suco de limão, não chega a 2 gramas de carboidratos. A capacidade que isso tem de estimular a insulina, né, e de quebrar o seu jejum é praticamente nula. Então, naquela balança em que os riscos e os benefícios, né, os benefícios sobrepõem muito aos riscos, você pode tomar suco de limão no jejum. Eu prefiro tomar chás antioxidantes, etc. Nem gosto muito de tomar limão com o estômago vazio. Eu tomo meu suco de limão na hora da refeição, como eu fiz agora, né? Eu fiz uma refeição, etc., até porque o limão ele ajuda, né, a absorção pela acidez, né, pela digestibilidade, pela vitamina C, ajuda a absorção de alguns outros nutrientes da alimentação. Então eu prefiro tomar o suco de limão, né? Eu sei que tem estratégia, todo mundo tomar um copo de suco de limão com água morna de manhã, etc. Se você quiser fazer isso e gostar, pode tomar, que não é isto que vai interferir o seu jejum, tá bem? Mas lembrar que, teoricamente, isso não é jejum, né? Você está tomando um suco de uma fruta, só que é uma fruta com uma densidade nutricional altíssima e uma densidade calórica ínfima, quase que inexistente, com uma gramagem de carboidratos ridícula. Agora, se você for tomar um suco de melancia, aí sim, aí você vai ter um índice glicêmico muito alto e aí a coisa é diferente. Deu para entender? Alguém tá falando de Água das Pedras aí? Eu faço publicidade da Água das Pedras porque eu gosto muito, mas pronto, eu podia estar tomando um chá aqui. Hoje eu já tomei um monte de chá ao longo do dia, fiz até uma postagem com chá de hortelã que eu tirei aqui do meu quintal, os últimos hortelãs, porque eu tive uma praga de larvas aqui na minha coisinha das minhas especiarias, e a Suzana tirou, ela não quis matar as larvas, ela tirou 55 larvas, uma por uma, durante 3 horas, e para não jogar químico na nossa coisinha, e funcionou, e eu salvei os últimos hortelãs para fazer um chá hoje, fantástico, chá de hortelã. É aquilo que eu digo. E sempre que fizer chá de hortelã, lembra, vocês colocam as folhas, trituram a folha, né, que é para tirar os principais fitoquímicos do hortelã, porque quando você coloca a folha inteira, né, e coloca em infusão, você não tem o benefício que você tem quando você tritura. Então colocar isso, triturar e beber, e depois eu tomei um chá preto, que eu nem gosto muito, tomei um chá de maracujá, e agora eu estou tomando Água das Pedras, fazendo aqui publicidade, mas que pronto, é água e vocês têm que tomar líquido ao longo do dia. Em excesso, tudo na vida descalcifica, mas a Água das Pedras não. Não deve tomar nada em excesso, tá bem, Alexandre? Mas as pessoas têm muito essa ideia as larvas são muito mais inteligentes que a gente, menina. É por isso que depois elas viram aquela borboleta maravilhosa, né? Você já viu aquela coisa linda que é a borboleta? Exatamente, a larvinha comendo verde. Mas a descalcificação que acontece com bebidas gaseificadas acontece principalmente por um ingrediente que existe chamado ácido fosfórico. Tá bem? O ácido fosfórico, o fósforo em excesso no nosso corpo, ele acaba antagonizando o cálcio e descalcifica o osso. E não só por isso, porque o refrigerante, principalmente, né, ele tem um pH muito baixo. Então ele acaba também tendo que usar buffers como eu falei, do fosfato, para alcalinizar o nosso sangue, etc. E não deve se tomar em excesso. Tá? E não deve se tomar refrigerante. Agora, a Água das Pedras é só não tomar em excesso, que um pouquinho não faz mal, não. Bom, a minha questão é a seguinte. Paula Souza Gomes. Boa noite, doutor Rodrigo Ayub. A minha questão é a seguinte. Estamos na altura do tomate e ele conta como fruta? Só posso comer no máximo 3? Ou assim, eu posso comer mais durante o dia? Bom, o tomate realmente é uma fruta, tá? Embora seja uma fruta também com uma capacidade insulinogênica, glicogênica muito baixa, é um alimento fantástico para a nossa saúde, exceto algumas pessoas que não digerem bem o tomate, não se sentem bem, e aí se sentem mal, mas isso as pessoas têm que conhecer. Mas para o homem, uma fonte maravilhosa de licopeno, né, que é aquele carotenoide que é excelente, inclusive para a próstata. Então, de vez em quando, fazer, como fazem os italianos, né, não é comprar em supermercado, não. Você fazer um molho de tomate,
né? Aquele molho pomodoro, aquele molho de tomate maravilhoso. Pode fazer numa pizza de berinjela, né? Quem disse que você, na alimentação plant-based, você não consegue fazer pratos maravilhosos, deliciosos, né? A gente tem, no MES a gente tem 300 receitas, né, em cada desafio, tem quase 100 receitas de pratos maravilhosos. Você faz ali uma pizza de berinjela com muito molho de tomate, e isso é uma dádiva da alimentação e a gente tem que consumir regularmente. Agora, comer em excesso, como tudo na vida, não. Você deve comer, colocar na salada. Fiz uma salada agora, coloquei um tomate, etc., bastante orégano em cima, manjericão, né? A gente tem aqui, as larvas deixaram alguns manjericões também, e a gente picou o manjericão e comeu junto na salada. E assim você faz a magia da alimentação, diversificada, com especiarias, etc., e muitos nutrientes. E o tomate, ele pertence a essa alimentação de forma nenhuma. Você deve tirar tomate. Eu já vi colegas que até respeito muito, que dizem para não comer tomate, mas eu não entendo por que essa orientação. E das pessoas que estão fazendo alimentação saudável, né? E os intervalos de jejum, o tomate, ele entra, né? Tanto que se as pessoas forem ver, né, minha tabela nutricional, o tomate está lá como alimento verde. Você pode comer ele todos os dias se quiser, mas lembrar que você tem que diversificar com outros alimentos, que por causa de outros nutrientes, né? Bom, Breda Maria José, a Breda é minha paciente, né, na clínica também, e ela entrou no MES. Obrigado aí pela confiança, você é muito linda, Maria José. Olá, doutor Rodrigo, já nos conhecemos há muito tempo. Minha confiança em si foi sempre 100%. Fez procedimentos, etc. Neste programa, estou muito comprometida com resultados. Em apenas uma semana, os resultados são surpreendentes. O estilo de vida que nos propõe e a forma como nos explica tudo é genial. Obrigado, Zé, você é muito querida, você é suspeita para falar, né? O melhor investimento que fiz nos últimos anos foi, sem dúvida nenhuma, o programa MES. Obrigado mesmo, muita gratidão. Ela escreveu, obrigado, gratidão minha, total, muito obrigado. A minha pergunta é a seguinte: tomo Cipralex 10mg e há mais de 10 anos. E quando vou ao médico, peço para retirar porque sinto que não preciso. A resposta do médico é sempre a mesma. Como sou professora, não faz mal nenhum tomar ele a vida inteira. Como posso retirar sem prejudicar a minha saúde? Já agora, o Cipralex interfere com o jejum? Beijinhos e muito obrigado por tudo. O médico que ela está falando não sou eu. Ela provavelmente me traiu com outro médico, porque não fui eu que passei o Cipralex para ela, e eu nem sabia que você tomava Cipralex. Na verdade, há muito tempo ela não vai na minha clínica, ela não é de Aveiro, e eu não sei, talvez por indisponibilidade de horários, ela já não vai na minha clínica porque esse Cipralex está com os dias contados, tá bem? Não tem lógica nenhuma você tomar ele pro resto da sua vida. A gente tem que equilibrar no seu corpo os neurotransmissores da forma mais natural possível, tá bem? E na pior das hipóteses, né? Se a gente não conseguir com o estilo de vida, a gente fazer modulação hormonal e ver como é que está a sua parte hormonal, mas não tem cabimento, para quem não conhece, Cipralex é esse Citalopram. Isso é um antidepressivo, cheio de efeitos colaterais e que nem foi desenvolvido para o uso eterno. Tá bem? Não é um suplemento alimentar, não é uma substância que o nosso corpo dependa. Ninguém tem abstinência de escitalopram, então eu não entendo essa recomendação que você tem que usar isso pro resto da vida. Isto é uma orientação para não resolver o problema pelo qual você está necessitando desse Cipralex. Então, é para você tirar ele amanhã? Não. É para você olhar toda a sua vida, né, e ver o motivo pelo qual você está precisando usar essa medicação. Porque nesse momento ela é uma muleta, né? Você está usando o Cipralex como uma muleta para melhorar o seu humor. Então, duas coisas. Você primeiro tem que descobrir o why, né, o porquê você está assim. E o segundo, assim que você descobrir, começar a equilibrar, exatamente como uma muleta, né? Uma pessoa quebra uma perna, ela pega uma muleta enquanto não corrige o osso. Então, exatamente como uma muleta, você primeiro tem que corrigir o osso, né, para depois tirar a muleta. E quando você tirar a muleta, não tira de uma hora para outra. Você usando isso há 10 anos, o seu corpo, na pior das hipóteses, já criou uma habituação. Então, você tem que fazer um desmame progressivo, né, no momento que você começar a se equilibrar, e o MES com certeza vai te ajudar muito nisso, você já deve ter reparado, né, na qualidade do sono, na melhora do humor e etc., no equilíbrio hormonal. E aí você depois vai tirando, e eu me prontifico aqui a ajudar você a isso, mas tomar esse Cipralex pro resto da vida, no meu entender, é completamente desnecessário e deve ser evitado. Célia Santos, uma perguntinha rápida: qual é o melhor sal? Curta e objetiva. Olá, doutor, qual é o melhor sal? Vários sais, né? O melhor sal para mim de todos, no meu entender, para mim é o sal marinho.
Você usa um sal marinho, por exemplo, aqui em Aveiro, né, a gente tem as salinas com flor de sal e o sal marinho. Esse, para mim, é o sal mais equilibrado que existe. Ah, mas já ouvi falar que o sal rosa do Himalaia, ele é excelente. O sal rosa do Himalaia, primeiro, o maior problema que acontece, ficou na moda, né? E sempre que você tem uma coisa na moda, ela já começa a ser adulterada. Eu já peguei uma embalagem de sal rosa do Himalaia, isso foi no Brasil. E na parte de trás, ingredientes: cloreto de sódio, ou seja, era sal com um rótulo escrito sal rosa do Himalaia. Infelizmente, eu não fotografei, eu fiquei chocado. Vocês olhem os ingredientes. Olhem sempre os ingredientes, não fica olhando a embalagem, não. Vai aprender. Se comprou algum produto que vem num plástico, olhe os ingredientes. E se tiver escrito lá, outra coisa que não seja sal rosa do Himalaia, você não compre. Mas eu acho que o sal mais saudável e mais equilibrado que existe é o sal marinho, é o sal do mar, né? O sal da onde a gente veio, do mar, que tem muito maior concentração, inclusive, de iodo, que é um mineral que hoje é muito deficitário em muitas pessoas, principalmente mulheres. Então compra sal marinho, aqui em Aveiro tem as salinas, etc., de uma boa procedência, e você está muito bem servida com o sal integral, completo, equilibrado e muito barato, né? Muito bom dia, doutor Rodrigo. Dona Luísa Almeida. A Luísa já fez várias perguntas aqui na plataforma do MES, a plataforma de aulas que eu respondo particularmente. Obrigado por estar assistindo às aulas, fico mesmo feliz. E a Luísa fez uma pergunta. Doutor Rodrigo, para além do exercício físico, existe alguma maneira de evitar a flacidez? E já agora, quais os efeitos do jejum na imunidade? Eu vou fazer uma aula só sobre imunidade, já está prometida, eu vou colocar na plataforma. Isto não é o assunto principal do MES, mas eu vou fazer até por causa desse... É um bônus que eu vou dar, esse momento de pandemia que a gente vive. E realmente, na verdade, se você fizer todos os pilares do MES, eu só vou ali organizar para falar especificamente de imunidade, mas todos os pilares do MES têm uma função sine qua non de estimular a imunidade. Mas eu vou explicar, né, cada via pelo qual isso acontece, né? Desde a reparação intestinal que acontece com o jejum, né? E a maioria da nossa imunidade está no intestino. Então, quando você deixa a sua imunidade descansar com momentos em que você não introduz alimentos, principalmente se você introduz alimentos que vão atrapalhar a sua imunidade, como os alimentos inflamatórios, o tempo todo colocando no seu corpo alimentos inflamatórios, a função da alimentação, que é ajudar o seu corpo, vira o inverso, né? O seu corpo está sendo incomodado com algum alimento e ele vai ter que lidar com isso também. E isso é um exército, né? Parte do exército vai para tratar a inflamação do alimento, você fica com menos exércitos para combater vírus, por exemplo. Mas eu vou fazer um módulo sobre isso. Então, sobre a imunidade eu vou falar depois. Em relação à flacidez, então, além desse exercício físico, é uma das melhores sinalizações para a nossa massa, densidade proteica. Além da atividade física, eu falo muito isso, né? Uma das melhores formas de você melhorar a flacidez corporal, por incrível que pareça, é o jejum. Porque o jejum, ele é o maior liberador do GH, do hormônio de crescimento, em qualquer fase da vida. Quando você está com fome, seu estômago, as células X do estômago produzem um hormônio chamado grelina. E a fome a fome não é doença. Entenda a sua fome. Isso é muito importante para quem passa por jejum. Quando você estiver sentindo fome, você não vai morrer. O seu corpo está sinalizando que nesse momento você está com uma baixa, né, do aporte de alimentar, ou se for fome emocional é diferente. Falando uma fome verdadeira mesmo, né? Você está com uma baixa desse aporte alimentar e ele vai ter que se virar. E aí assim que você começa a criar no seu corpo a flexibilidade metabólica, que é o pilar principal do jejum. Você começa a utilizar outras fontes de energia, que não é só a que chega pela sua boca. E o seu corpo começa a utilizar gordura e depois vai fazer a conversão para corpos cetônicos, etc. Só que nesse momento, para você não pensar, né? Olha como é que a natureza é esperta, né? Para você não pensar em utilizar proteína que ela não foi feita para utilizar como fonte de energia, existe até essa possibilidade, né? Como eu falei, a proteína no início da live, ela pode ser deaminada e virar um esqueleto de carbonos que vão virar fonte de energia para o nosso corpo. Só que a proteína, a função básica da proteína é estrutural, enquanto as gorduras e os carboidratos é energético, né? Isso a gente aprendeu na escola. A proteína é estrutural, então o nosso corpo inicialmente não vai utilizar a proteína como fonte de energia, principalmente aquela pessoa tendo gordura. Então o que ele faz? Ele ativa a produção do hormônio do crescimento, que é um poupador de proteínas, ele bloqueia a nossa proteína e também é um hormônio que ajuda, é um fator de crescimento epidérmico, ajuda a nossa flacidez de pele, etc. Então ele é bom para tudo isso.
E além disso, vai ativar vias para utilização de gordura. Então ativa o glucagon, ativa as catecolaminas. Então é por isso que o jejum ele é fantástico para manter a sua qualidade proteica e diminuir a sua massa gorda. Tá bem? Não existe para mim outra forma de você fazer isso de uma forma tão fisiológica quanto você praticar o jejum da forma correta. Tá bem? Então, para flacidez, como eu falei, o jejum. Uma alimentação proteica é importante, mas é o que eu falei, com a proteína dentro dos níveis. Não adianta ficar comendo, você comer a proteína com uma alimentação plant-based já é mais do que suficiente para estruturar o seu colágeno. Uma das coisas que você pode ver, Luísa, é assim, é porque a mulher repara muito flacidez de pele, né? E às vezes pede aquela densitometria e vê muito a densidade óssea, né? A qualidade óssea. Na verdade, é tudo a mesma coisa. Se você faz uma densitometria e você já tem uma osteopenia ou osteoporose, significa que o seu corpo está com essa densidade proteica diminuída. Tanto o seu osso, quanto a sua pele, quanto o seu músculo, eles estão em processo de degeneração. E você tem que estruturar isso, tem que ajudar eles a se repararem mais, tá bem? O osso é pelo osteoblasto, que é a célula que produz a célula do osso, né? Tem esse nome porque está no osso. A mesma célula no músculo chama-se... na cartilagem chama-se condroblasto. Na pele chama-se fibroblasto. No músculo chama-se mioblasto. Ou seja, em cada local existe uma célula, né, para estruturar. E quando você não tem esse estímulo dado de uma forma eficaz, você começa a diminuir massa óssea, começa a diminuir a densidade da pele, o fibroblasto vai perdendo estímulo, você diminui o colágeno da pele, você começa a diminuir o colágeno no músculo, a massa muscular, então você começa a ter uma coisa chamada sarcopenia, é todo um processo de degeneração. As formas que você tem para inverter esse processo são atividade física, o jejum, otimizar os hormônios, porque é muito importante. Um dos sinalizadores mais importantes dessa densidade óssea, muscular e cutânea da mulher são os estrogênios. Por isso que a mulher, quando vai entrando na menopausa, ela vai sentindo que está desabando. Porque o estrogênio ele tem esse efeito. Então você tem que estimular seu estrogênio no início de uma forma mais natural possível. Então modular o estresse faz isso, né? Porque eu já falei, quando você modula o estresse, você aumenta a produção de progesterona, que é um hormônio que equilibra com o estrogênio. Então todos esses estímulos hormonais são importantes. Então ter atenção a isso, né? A sua parte hormonal. Então é a parte nutricional com estilo de vida, atividade física, jejum, qualidade do sono e a parte da atividade física, né? Então, atividade física, desculpa, a parte hormonal e a parte nutricional são as 3 vias para você otimizar a flacidez no seu corpo. Tá quase acabando aqui. Sila Carocha. Vejo aqui algumas publicações com mais de 24 horas de jejum. Qual é o objetivo? Como saber qual a meta de jejum para cada caso particular? Quais os critérios? Já fiz vários jejuns de 24 horas, inclusive jejuns seco. Acho que depois disso é um exagero, estressar o corpo a um nível que não consigo entender os benefícios. Penso mais como no ginásio, perco tempo mais várias vezes, ou é uma percepção errada e devemos usar mais. Ela bota muitos pontos de exclamação. A Sila tá mesmo assim. Quanto que é este máximo? Por que acaba sendo disciplina e simplesmente... Por que acaba sendo apenas disciplina e simplesmente não comer? Sila, assim, todos os alunos que entraram no MES nesse ano, eles receberam de oferta de bônus um curso que eu tenho online com 20 módulos chamado Manual Completo do Jejum. Esse curso de 20 módulos, sei lá quantas horas, não sei, acho que são 50 horas que eu falo muito sobre jejum, sobre todos os tipos de benefícios que o jejum pode dar, tá bem? E falo sobre isso que você está falando, porque, na verdade... estressar o corpo ao nível que não consiga entender os benefícios. Pois para cada intervalo que você faz de jejum, você vai associando benefícios, que são fantásticos. Aí você fala, então por que eu não vou falando logo 48, 72 horas? Olá, Kátia, tudo bem? Foi você que respondeu, não? Não, é Kátia, não, é Sila que falou, né? Eu acho que não é você. Bom, a Sila, então, ela perguntou isso. Por que você não pode? Então se de 48 horas é maravilhoso, eu estou falando, então eu vou logo fazer... Não pode, porque é igual você fazer uma atividade física, né? A atividade física é muito bom, e você pegar muito peso, aumenta a sua massa muscular, e é bom para... Mas você não vai pegar um peso imenso, você vai se machucar. Você tem que ter o condicionamento, você tem que saber que é bom.
tem que aprender a estudar e ver o curso, né, que eu disponibilizei lá, horas e horas que você não deve ter assistido ainda. E aí depois você começa a... Eu, aluno Alexandre. Então, você começa a praticar aos poucos e vai ouvindo o seu corpo, mas lembrar que realmente existem benefícios com intervalos maiores. Eu falei esse benefício agora há pouco, respondendo a uma outra aluna, o da autofagia, né? Isso daí foi um prêmio Nobel 2016, não sou eu que estou inventando, foi um prêmio Nobel Yoshinori Yoshumi, um japonês que estudou só autofagia. Dr. Walter Longo também, um ítalo-americano, um médico, fala muito sobre a autofagia, que é esse mecanismo de reciclagem do nosso corpo, de limpeza do nosso corpo, de otimização de vias otimização de vias de reparação do nosso corpo. E você faz isso com jejuns mais longos, porque o ser humano se adaptou a isso. Você não tinha comida, então se a gente não tivesse estruturado o nosso corpo para otimizar vias sem comida, a gente não estava aqui para conversar. O ser humano ele não tinha essa abundância alimentar como tem hoje. Por isso que no Japão se preconiza muito a diminuição da quantidade de comida que as pessoas comem, né? Que aí já é daquele Fast Mimic Diet, né? A dieta que mimetiza o jejum. É uma dieta que você faz com baixa densidade calórica, que também deixa o seu corpo ali na sensação de um déficit calórico. E aí também ativa algumas vias. Só que é mais difícil fazer isso. É muito mais difícil porque você tem que ficar entendendo quantidade de calorias dos alimentos, tem que ficar controlando isso. É muito mais difícil, é muito mais fácil você otimizar o jejum. Que é falar assim, durante um tempo eu não vou comer. Eu vou beber chá, eu vou beber água, eu posso beber café, mas eu não vou comer. Então, nesse momento, o meu corpo vai entrar com esses processos de reparação. E se você for ver lá o manual completo de jejum, você vai entender essas vias todas que eu estou falando e vai entender que o jejum tem muito mais benefícios do que apenas, né, as estratégias de emagrecimento, tá bem? São Carneiro, doutor, percebo o benefício do abacate. Comê-lo todos os dias, para além de caro, traz-me problemas por causa da sua sustentabilidade. Não entendi isso. Não sei, não entendi o que ela quis dizer com isso. Eu compro muito abacate do Seu Paulo, que ele tem vários abacateiros, e o Seu Paulo ele tem muito respeito com o ambiente. Não entendi essa da sustentabilidade. Algum outro alimento que possa substituir com aporte de gorduras boas? Mas tem. Você não tem que comer abacate todos os dias. Eu nunca falei isso. Você pode substituir o abacate por outras gorduras, como oleaginosas, as sementes, o óleo de coco, ou mesmo comer ovo de vez em quando, a gema do ovo, desde que você não coma o tempo todo, porque eu já falei da proteína animal a live inteira. Ou qualquer outra fonte, ou mesmo os peixes gordos também, de vez em quando, comer uma sardinha da vida, essa é a fonte de gordura boa. O azeite, eu acho que já falei, mas não abusar muito no azeite pela densidade calórica, mas com certeza. Gente, para acabar... Então, Luana, você consegue 16 horas por enquanto, porque você está agora começando, mas com certeza você vai aos poucos aumentando isso até você conseguir, de vez em quando, se seu motivo não for perda de peso, que aí você numa fase pode fazer mais com mais intensidade, se o seu motivo for só saúde, faz um jejum desses mais prolongados uma vez por mês. Faz um jejum desses de 24 horas, uma vez por mês. Quando você já se sentir confortável, faz um de 36 horas, uma vez por mês. Se você quiser, faz depois uma vez um de 48 horas, que vai te gerar outros benefícios e você vai sentir na pele o que eu estou a falar. Quando tiver com 48 horas de jejum, você vai falar assim, eu estou me sentindo como o Dr. Rodrigo falou que eu ia sentir. Uma clarividência mental, com um bem-estar inespecífico, de uma sensação de uma energia que o seu corpo começou a utilizar, que é muito melhor do que a energia que vem de um muffin, uma porcaria de um bolinho que te deixa com compulsão por açúcar, te dá uma energia efêmera de algumas horas e depois você fica com uma compulsão por mais açúcar. Doutor Rodrigo, sou prima direta da enxaqueca, Nantília Dias, e também durmo poucas horas. O jejum tem espoletado dor de cabeça, enxaqueca e insônia, mas tenho continuado o desafio, com muito Neurofen, que é um anti-inflamatório, que devo alterar para uma melhor adaptação. Então, assim, na verdade, Nantília, eu não acredito que o jejum tenha sido causador. Mesmo você falou, eu sou prima direta da enxaqueca, eu entendo que você já tem enxaqueca há bastante tempo. Então, na verdade, o jejum não está tratando essa sua enxaqueca, ele pode até, em uma fase inicial, agravar a enxaqueca, por quê?
porque você pode ter o corpo intoxicado, você pode não estar ainda condicionada para o jejum, você pode não estar fazendo uma alimentação saudável no intervalo da janela alimentar, que é fundamental, né, para qualquer processo de desintoxicação do seu corpo, e o jejum não é panaceia, tá bem? Não é, o jejum não trata tudo, como as pessoas imaginam. Nesse caso, se você está tendo enxaqueca fazendo jejum, se você já tem enxaqueca e com o jejum as enxaquecas pioraram, a estratégia que você tem que fazer, ouve que isso é muito importante para todas as pessoas que têm aqui assistindo enxaqueca, que é uma coisa muito prevalente em mulher. Vou dar um tempinho aqui até para chamarem as pessoas que têm enxaqueca. Acabou minha água. Não. Bom, mulheres com enxaqueca estão fazendo jejum. Atenção, diminuir o intervalo do jejum nessa fase inicial. Se você está fazendo 18, passa para 16. Se está fazendo 16, passa para 14. Diminui o intervalo de jejum, porque esse excesso de jejum está piorando a sua dor de cabeça, insônia. Você vê que são todos sintomas relacionados, né, com essa inflamação no cérebro. E aumentar os outros pilares, porque é isto provavelmente que deve estar a faltar. Então, na alimentação, usar muitos alimentos anti-inflamatórios, aí era uma lista absurda de nutracêuticos da alimentação que tem benefícios anti-inflamatórios, né? Muitos, e isso no mês eu falo lá, a curcumina, da cúrcuma, né? Do açafrão da terra, a curcumina é um dos mais potentes anti-inflamatórios da natureza, o chá verde, e aí você vê vários chás que você pode utilizar no intervalo do jejum. Eu não sei se você está fazendo isso, mas se você está fazendo jejum com vários chás que ajudam na inflamação, como por exemplo o chá de curcumina, e também ajudam aos processos de limpeza do seu corpo e detox, isso é fantástico. Então você faz chá verde, porque o chá verde tem uma substância chamada epigalocatequina 3-galato, que é uma substância anti-inflamatória fantástica e com outros benefícios, né, milhares que eu não vou falar aqui. E o chá verde também é muito rico numa substância chamada camferol, que são muito boas, efeitos anti-inflamatórios. Então, chá verde. Pode fazer o chá de hortelã, como eu tomei hoje, né? O mentol, né? Do hortelã-pimenta. O mentol é um fitoquímico da menta que ele é muito usado, inclusive, em traumatismos, né? Aqueles em Portugal, no Brasil, existia um negócio chamado gelol, né? Que tem mentol na composição. Ou seja, esses cremezinhos anti-inflamatórios, o mentol você faz chá de menta, fantástico, vai tomando ao longo do jejum, chá de menta, o timol de chá de tomilho, o gengibre é um chá excelente para isso, mas aí tem o chá de cravo, né? O cravo também tem uma substância que é fantástica como efeito anti-inflamatório, que chama-se eugenol. Enfim, então tem essas substâncias todas que você pode usar, uma alimentação altamente nutritiva, também olhar para os outros pilares, né? O pilar do sono, né? O pilar da modulação do estresse, parar de focar no jejum, porque aqui você fala, né? Você fala da enxaqueca e fala 3 vezes jejum, ou seja, você está achando que isso é estratégia de panaceia e não é. Você usa os outros pilares e diminui o seu jejum, que eu garanto que você vai melhorar dessas dores de cabeça. Eu garanto, mas olha só, desses chás que eu falei, provavelmente você não toma nenhum. Então você passa a tomar eles o dia inteiro. Todos os dias você toma um chá diferente. Toma um dia um chá de hortelã, depois você toma outro dia chá verde, depois outro dia toma um chá de cúrcuma, outro dia um chá de gengibre, outro dia um chá de cravo, cravo da Índia, né? E etc. Mas ouve essa estratégia que eu estou a falar, porque isso é fundamental para você desinflamar seu corpo, desintoxicar, e aí você começa, quando começar a sentir melhor, aumentando os intervalos do jejum. Olha lá, só ontem descobri, tá aqui a Nantilha assistindo. Obrigado pela pergunta. Eu ajudo você lá no MES, eu acho que você entendeu o que eu quis dizer, não foi? Ah lá, só hoje, pronto, você não gosta de chá verde, não tem problema. Você não tem que fazer coisas que você não gosta. Eu falei 10 chá, foi a Helena que falou isso, pronto. Mas se a Nantilha gostar de chá verde, é um dos melhores para você, tá bem? Mas não tem problema, se quem não gosta de chá verde, toma outro chá. Você viu, a Nantilha está falando que descobriu ontem a curcumina, e é um dos melhores anti-inflamatórios naturais que existem na natureza. Entendeu? Naturais da natureza, eu acho que ficou meio redundante, mas vocês entenderam, né? Então é isso, o segredo está na infusão. Não sei quem escreveu isso, mas é a frase aqui quase que para terminar a live. E deixa eu ver se faltou alguma pergunta. É porque esse negócio dos fitoquímicos da natureza, né, as pessoas não utilizam, porque o único fitoquímico que eu vejo que as pessoas usam, e até melhor enxaquecas, mas que você não pode abusar por causa dos efeitos adrenérgicos, é o café.
Muitas pessoas têm dor de cabeça, tomam café e melhoram. É o ácido cafeico. Mas, por exemplo, existe o ácido rosmarínico, de outras substâncias que também é fantástico para melhorar a dor de cabeça. Existe o ácido elágico da romã, da casca da romã. Então fazer um chá com a casca da romã, ele é fantástico, entendeu? Então assim, não pode usar só o ácido cafeico, usa todos os nutrientes que tem a natureza. Esse ácido rosmarínico tem muito no alecrim. Quem quiser fazer chá de alecrim também, que eu tinha alecrim aqui no meu quintal. Deixa eu ver, acho que eu já respondi tudo. São Carneiro, boa noite. Sei que é necessário comer sementes de linhaça todos os dias. Não é necessário comer todos os dias, tem que comer com muita regularidade. Semente de linhaça, principalmente para mulher, é uma dádiva. Posso juntar mais sementes, chia, abóbora, girassol, camel e comê-las juntas? São, pelo amor de Deus. Este é um dos pilares da alimentação do MES. Chama-se diversidade, né? Você tem que misturar todos, com certeza. Eu aqui em casa tenho uma coisinha de sementes e eu misturo. Todas as sementes vão lá misturadas, às vezes são separadas, mas eu procuro ter elas todas misturadas e quando chega uma salada, eu polvilho as sementes todas, já faço a mistura quando não compro já aquelas coisinhas que têm sementes misturadas. Bom, gente, eu acho que eu respondi todas as perguntas. É isso. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Desculpa aí a forma enfática que eu falo. Hoje eu estava comentando sobre aquele seguidor que ficou revoltado porque eu falei para não comer carne todos os dias. E você vê que quando a gente atinge, né, um prazer que das pessoas têm, elas querem, com unhas e dentes, tentar defender o seu ponto de vista. Isso chama-se percepção seletiva e é só, gente, num contexto de orientar vocês para uma melhor saúde fora dessa matrix que a gente vive. Para todos os alunos do MES que mandam as perguntas, muito obrigado pela participação. Se eu não respondi alguma pergunta, me desculpa, porque estava aqui meio, né, confuso e eu posso não ter conseguido. Eu respondo lá na plataforma do curso, pode colocar de novo, eu não me incomodo se perguntarem 10 vezes a mesma coisa, eu estou aqui para ajudar. E se quiserem perguntar depois, eu também respondo na semana que vem. E para todos vocês que participam aqui comigo ao vivo, obrigado por tudo, gente, eu amo todos vocês. Vocês são o motivo da minha existência sem voz, como eu vou ficando no final das lives, totalmente rouco, mas como eu falei, é por uma boa causa. Quem faz por gosto, né? Quem corre por gosto não cansa, é uma frase que é falada muito aqui em Portugal, e eu realmente me sinto assim. Beijão, gente, boa semana para todo mundo, e até a semana que vem com uma nova live. Quem quiser fazer pergunta, pode me fazer pergunta, que eu respondo também. E para o pessoal do MES pode fazer lá na plataforma. Beijinho, gente. Continue o Desafio Start, porque essa semana ainda continua o Desafio Start, com intervalo de jejum maiores e progressivos. E quero ver todo mundo. E eu não sei se o Daniel já comentou, eu acho que ele colocou o vídeo que eu fiz na plataforma, que eu vou fazer uma live, uma consultoria ao vivo com o melhor resultado do Desafio Start, tá bem? Então, capriche no desafio, que é para participar comigo aqui de uma conversa ao vivo, para as pessoas todas virem como foi essa experiência. Beijão, gente. Bom final, boa semana, bom final de domingo e até semana que vem.